Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para responder as questões do PET 7, semanas 2 e 3 de língua portuguesa. Vamos fazer junto comigo? Pegue o seu PET impresso ou então pegue o seu caderno e vamos juntos lá na página 5 da semana 2 do PET 7. Então, coloque aí no seu caderno. Vamos colocar primeiro o português, né? PET 7, semana 2. Nós vamos lá na página 5, que tem a questão 1. Lá tá falando assim, atividades. E na 1 tem um texto pra gente ler. Vamos ler junto comigo? Acompanhe aí com o dedinho. Diariamente, o consumo médio de água por habitante no país é de 180 litros. Uma quantidade considerada normal e bem próxima do índice europeu, onde chega aos 200 litros por pessoa. No entanto, a realidade é outra em regiões secas como o semiárido brasileiro, abaixo dos 100 litros, e de localidades da África, abaixo dos 50 litros. Observando o gráfico com o resultado de uma pesquisa sobre o assunto, notamos que a indústria foi vista como a maior poluidora por 77% dos entrevistados. Porém, a poluição das águas por uso doméstico muitas vezes é superior à das indústrias nas metrópoles. O gráfico vem, quem mais consome desperdiça e polui na visão da população. Então, consome, gente, a agricultura 15%, a indústria 41% e as residências 40%. Aí no desperdício, quem desperdiça? A agricultura adverte, 8%. A indústria tem 33%. Já as residências desperdiçam 56% da água. E quem polui? Eles falaram que 6% é agricultura, 77% as indústrias e 13% as residências. Porém, nós vimos que muitas vezes as residências poluem mais do que as próprias indústrias, que são as que mais consomem. Então, vamos responder aí. Na letra A. Você considera que nas grandes metrópoles o uso doméstico das águas polui mais do que a indústria? Gente, olha só. De acordo com o texto, porém a poluição das águas por uso doméstico muitas vezes é superior à das indústrias na metrópole. Então, sim, conforme o texto. Certo? B. Quais são as suas maneiras de fazer economia de água? Isso aí é pessoal, mas nós podemos, fechar as torneiras, por exemplo, ao escovar os dentes, ao ensaboar as louças na pia, fechar o chuveiro, hora que estamos tomando banho. Tem várias coisas, por exemplo, não deixar nenhuma torneira vazando, pingando, não deixar a torneira escorrendo aberta. Então, nós podemos reaproveitar a água da máquina de lavar, né, da lavadora de roupas. Tem várias formas da gente fazer economia e da gente reaproveitar a água. A gente precisa pensar em como fazer cotidianamente nas nossas casas, né? E a letra C. Você acredita que podemos reverter a situação se a sociedade se tornar mais consciente? Nós podemos poluir menos, gente? E desperdiçar menos? Sim, podemos. Basta a gente fazer o quê? Conscientizar, né, a população. Aí vem a 2, na página 6. O Lulinha coloca aí 2. Uma grande fonte de vitaminas, minerais e diferentes fibras alimentares, as frutas são fundamentais em uma alimentação balanceada e devem ser consumidos todos os dias. As frutas possuem compostos protetores
que ajudam a regular o organismo, e antioxidantes, que são nutrientes essenciais na proteção das células. As crianças menores de 2 anos é aconselhável consumir 2 porções, o equivalente entre 100 e 150 gramas de frutas por dia, né? As crianças de 2 a 3 anos devem consumir 3 porções diárias de frutas, entre 200 a 300 gramas. Aos adultos é indicado o consumo médio de 3 a 5 porções diárias ou 400 gramas de frutas. De acordo com o texto acima, faça um gráfico mostrando a quantidade de frutas que cada um, o bebê, a criança e o adulto, deve consumir por dia. E aí tem um desenhozinho, né, do bebê, da criança e do adulto. Vou fazer de cá para o quadro ficar um pouquinho maior do gráfico. Nós vamos fazer um gráfico de barras. Então, aqui nós vamos colocar as quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mede aí com a sua régua. Coloca um espaço de 1 em 1. Tá vendo? De 1 em 1 centímetro. Aqui você põe o 0, aqui o 1. Aí você faz um tracinho do 2. Que você vai fazendo na régua, fica certinho. E aqui nós vamos colocar o B para bebês, o C para crianças, o A para adultos. Então vamos lá. Os bebês devem consumir 2 porções. As crianças devem consumir 3 porções. Adultos é de 3 a 5 porções. Para não ficar igual ao de crianças, eu vou fazer um número maior. Então, como nós vamos fazer esse gráfico? A gente vai vir riscando. Bebê é 2, crianças 3, então eu vou riscar mais ou menos até aqui, e adultos 5 que eu vou colocar. Aí eu venho aqui fazer a barrinha, bebês. Então eu tenho que vir aqui, até o 2, certo? Crianças, vou mudar a cor. Crianças, eu tenho que vir, reto. Até aqui, onde é o 3, certo? E adultos, reto, faz com a sua régua aí na sua casa, até aqui onde é o 6, certo? Aí você pode colorir a sua barrinha. Viu como é fácil fazer um gráfico? Principalmente se você tiver o auxílio de uma régua. Bebês, 2 porções, crianças 3 porções, adultos até 5 porções, certo? Então, esta é a semana 2 do PET 7, páginas 5 e 6. Agora, vamos passar para a semana 3. Nós vamos fazer essas 2 semanas juntas, lá na página 8 do PET de vocês. Estou dando uns minutinhos aí para vocês fazerem o gráfico. Se precisar dar uma pausa no vídeo. E eu vou passar aqui para a semana 3, ok? Aí nós só vamos colocar aí, pulaninha, coloca a semana 3. Porque nós vamos continuar no mesmo caderno, né, que é de português. Semana 3, página A. A 8 vai ser só a leitura. Nós vamos responder na 9. Então, vamos lá. Atividade 1, leia o texto, elementos do teatro. Acompanhe a leitura comigo. Cenário é o lugar imaginado em um espaço e tempo, fixado na mente tanto do ator quanto do espectador, a imagem a ser representada, aproximando-os bem mais da história representada. O figurino é formado pelas vestimentas e por acessórios. O figurino ajuda no entendimento do papel do personagem. Maquiagem é a transformação da aparência dos personagens para a apresentação cênica. A sonoplastia são os sons que ajudam a dar vida às cenas, provocando as emoções dos apresentadores. Iluminação
é a parte que enfatiza alguns pontos e aspectos do cenário, podendo fazer a ligação entre os atos e os objetos, dando mais importância às ações do ator. No teatro, os atores precisam fazer exercícios de alongamento para relaxar e preparar o corpo para a encenação, exercícios para aquecer a voz, exercícios de concentração, etc. Então, aqui nós vamos falar de um outro gênero textual, que é o teatro. E ele envolve vários aspectos, como cenário, que é a parte que mostra onde que a pessoa está, por exemplo, uma casa, uma sala de aula, uma cozinha, uma praia, né? O figurino, que são as roupas, a maquiagem, que faz parte da transformação, sonoplastia do som, dos barulhos, como de alguns animais, iluminação para deixar mais escuro, mais claro, evidenciar uma coisa ou outra, né? Então aí vem a A2 fazendo, colocando aqui para nós. Se estivéssemos na escola, iríamos ensinar uma história bem bacana. Para você ir treinando, para quando voltarmos, vamos começar com pequenas atividades de ensinação. Vamos fazer a pantomima, ensinação que comunica uma ideia ou ação sem o uso do diálogo, ou seja, comunica através da mímica. Faça as mímicas para alguém de sua casa adivinhar. Gente, realmente ano passado eu fiz um teatro com os meus alunos na sala de aula para a gente ensinar um dos textos do nosso livro. Agora nós não temos como fazer esse teatro, então nós vamos fazer a encenação, cada um na sua casa, ó, do que ele está pedindo aí. Fazer um suco de limão ou laranja, então ó, corta, espreme, coa, não é? Bate no liquidificador, coloca água, açúcar e aí depois você experimenta para ver se tá bom. Depois varrer a casa, ó, esse é fácil, todo mundo sabe, segurar a vassoura e varrer a casa. Capinar o mato de uma plantação, aí já é com enxada, aí ó, capinando o mato com enxada. É fazer um brinde, aí é como se você estivesse segurando um copo para brindar com a sua família. Levantar um saco muito pesado, aí você já faz a força do peso, faz de conta que está pesado. Escrever no quadro, faz de conta que você está escrevendo no quadro. O que mais que ele pede? Regar salada, então você vai pegar o azeite e vai ó, jogar em cima da salada. Tirar fotos, ó. Aí você está batendo fotos. Tocar violão, todo mundo também sabe fazer, esse é facinho. Fazer um sanduíche, você vai pegar um pão, você vai pegar presunto, mussarela, tomate, você pega o que? Alface, pode pegar um queijo diferente, pega outro pão, aí você come. Pintar as unhas, ó, também é fácil, pega o esmalte, ó, pinta as unhas. Pentear os cabelos, só você fazer de conta que está penteando os cabelos. Atirar uma pedra, só você pegar a pedra do chão e jogar. Passar pano no chão, aí você já tem que pegar o pano, pôr no rodo, pegar o rodo, passar o rodo no chão. Fazer a maquiagem, esse é fácil, faz de conta que tá segurando o espelho ali, fazendo a maquiagem. Colocar sapato ou tênis, aí você senta, faz de conta que tá amarrando, que tá calçando, né? São coisas simples que ele pediu para vocês fazerem. Aí vem a 3. Escolha a história que você mais gosta ou invente uma história bem bacana e escreva no seu caderno. Depois chame a sua família para fazermos juntos a dramatização ou teatro dessa história. Gente, como as coisas estão bem corridas, eu peguei e fiz uma bem facinho, que dá para você fazer aí na sua casa, bem simples, ó. Hoje, para o almoço, mamãe me pediu para fazer um suco de laranja, mas não tinha laranja, então fiz uma limonada. Aí você pode fazer você abrindo a geladeira, pegando a laranja, aí vendo que não tem a laranja, você perguntando se pode pegar o limão, vai, você corta o limão, lava o limão, corta o limão, espreme, coloca no liquidificador com a água, o açúcar, bate, coa, né? Ó, depois eu temperei a salada e sentamos todos para almoçar. Você faz que você está jogando no azeite, jogando sal e depois todo mundo comendo. Se você quiser pegar essa minha sugestão, você pode.
mas você pode criar uma sozinha na sua casa, ou você também pode pegar uma história que você já conhece. Por exemplo, eu quero ensinar a Bela e a Fera. Você coloca a história da Bela e a Fera do jeito que você acha que vai ensinar, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui 3 e vou escrever essa historinha simplesinha que eu fiz com vocês. Ó. Hoje, para o almoço, mamãe me pediu para fazer um suco de laranja, mas não tinha laranja, vírgula. Então, fiz suco de limão. Depois, eu temperei a salada e sentamos todos para almoçar, certo? Então, é isso que nós vamos colocar aí. Então, acabou o PET de português, aliás, as semanas 2 e 3. Na próxima semana nós voltamos com as atividades de português da semana 4, ok? Então, tenha um bom dia, faça suas atividades com capricho e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Beijos e abraços, crianças. Tchau!